Nuvem negra, você conhece esse padrão de candles? Fala trader, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Fast Trade. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o padrão de candles chamado nuvem negra. Mas antes de iniciar no conteúdo de hoje, eu já quero pedir o teu apoio, deixa seu like, curta esse vídeo, é uma forma de tu mostrar tanto pra gente quanto pro YouTube que esse vídeo aqui, que esse conteúdo aqui é relevante. Assim, o YouTube distribui para mais pessoas. Você também está convidado a se inscrever no nosso canal. Aproveita aí e clica no sininho para receber notificações dos novos vídeos. Sempre quando a gente publicar um novo vídeo aqui, você vai ser notificado e vai ficar sabendo aí em primeira mão. Vamos lá para o conteúdo de hoje. Vamos falar sobre esse padrão chamado nuvem negra. Vamos lá, nuvem negra. Nuvem negra é um padrão de reversão baixista, ou seja, a partir do momento que aparece esse padrão, tá, o mercado mostra que existe uma grande probabilidade de ele reverter para uma baixa. Por isso, padrão de reversão baixista. O mercado ele vem numa alta, a partir do momento que aparece nuvem negra, existe uma probabilidade de reverter para baixa. Tá? O padrão nuvem negra é um padrão de reversão baixista composto por dois candles. Ele é muito parecido com o engolfo de baixa. Tá? A gente tem um primeiro candle, que é o penúltimo aqui, tá? Que ele é um candle de alta, e um último candle, que é esse segundo aqui, tá? Então nessa sequência são dois candles, tá? O penúltimo e o último, candle 1, candle 2, onde esse segundo candle aqui, ó, ele abre um pouco de gap, tá? Ele abre levemente acima desse penúltimo candle, desse candle 1, tá? E o que que acontece? Ele fecha esse espaço, tá? E ele ultrapassa aqui pelo menos 50% do candle anterior, tá bom? Então, o que é importante entender que está atrás ou por trás desse movimento? Eu sempre digo aqui nos vídeos, mais do que decorar um padrão, é importante você entender a lógica por trás desse padrão. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem o mercado vindo em uma tendência de alta, tá bom? Então, a gente vê ele vindo em tendência de alta, chega aqui, ó. O que ele faz? Olha lá, ele faz uma movimentação de reversão. Ou seja, se eu for marcar aqui o movimento dos candles, olha só que interessante. O que eu tenho aqui a partir daqui? Ó? Olha lá, eu tenho esse movimento aqui e o mercado revertendo. Tá? Então, ele é um movimento de reversão e nesse momento aqui, ó, ele reverte a expectativa. Por quê? Porque essa força compradora aqui, ó, tá? É meio que neutralizada por essa força vendedora. É como se eu pegasse, vai ficar bem didático aqui, ó. É como se isso daqui tudo fosse azul, olha só. Azul, azul de compra, chegou aqui, ó, olha o que aconteceu, ó. Vermelho de venda. Aí quando esse vermelho passa de 50% desse azul, é porque eu já tenho uma predominância maior. Naquele momento, eu já tenho uma predominância maior de venda. Por quê? Ultrapassou 50% aqui do corpo deste candle. Então, eu já tenho uma predominância maior de venda. Então, a probabilidade é que haja uma correção desse movimento de alta, tá bom? Por isso, um padrão de reversão baixista. Característica, vamos lá. O último candle abre acima do fechamento do penúltimo, tá? Fecha o gap e percorre pelo menos a metade. É exatamente o que a gente viu aqui. Então, aqui é o penúltimo candle, tá? O candle 1, tá? Esse é um padrão de dois candles, candle 1 e candle 2, tá? Então, o penúltimo candle é o candle 1, esse daqui, o último candle, é o candle 2, ele abre levemente acima, fecha essa movimentação e ultrapassa 50%. Um detalhe, ultrapassa 50%. Ele não pode fazer isso daqui, ó, ultrapassar tudo, tá? Ou seja, se ele fazer um movimento dessa forma aqui, nesse estilo aqui, ó, ultrapassando mais do que 50%, ultrapassando inclusive 100%, quando ele ultrapassa 100%, ele não é mais nuvem negra. Ele se torna um engolfo de baixa. Por isso que a gente diz aqui, ó, tá,
que é semelhante a um engolfo, ele é muito parecido. A única diferença é que o engolfo aqui, a única diferença não, né? A diferença mais visível em termos de movimentação, em termos de lógica, é basicamente a mesma coisa, tá? Mas em termos de configuração dos candles, tá? O nuvem negra vai ultrapassar 50%, mas não 100%. E o engolfo de baixa vai ultrapassar 100%, vai cobrir por completo esse penúltimo candle, tá bom? Vamos abrir a plataforma aqui e vamos ver alguns exemplos de nuvem negra. Se você ainda não opera com Fast Trade, acesse plataforma fasttrade.com.br e baixe gratuitamente para testar. Baixe o Fast Trade, teste, coloque tudo em prática, o que você está aprendendo aqui no nosso canal do YouTube. Aproveite simulador em tempo real, aproveite aqui ferramentas avançadas de tape reading, ferramentas gráficas avançadas, indicadores. Você pode operar tanto na versão mobile, ou seja, baixa o aplicativo aqui, tem a versão tanto para Android quanto para iOS, tá? Você também pode utilizar o navegador. Sim, a gente tem uma versão web para você operar através do navegador e a versão desktop, onde você baixa a plataforma no seu computador ou notebook e aproveita todo o potencial, opere de forma ágil, consistente e simples com Fast Trade. Aproveite o período de teste e aproveite também os benefícios das parcerias. A gente tem parceria aqui com grandes corretoras, as principais corretoras do Brasil são parceiras Fast Trade. A gente tem aqui BTG, Guide, a gente tem Mirai, Orama, Terra, Toro, são várias corretoras, as principais corretoras do Brasil, XP, Nova Futura. Aproveite todo o potencial da nossa plataforma e escolha aqui um dos nossos parceiros para aproveitar todos os benefícios do Fast Trade e todos os benefícios das nossas parcerias. Vamos lá, vamos a alguns exemplos. Eu vou pegar o gráfico aqui da Petrobras no período diário, tá? Eu vou utilizar aqui o período diário porque fica mais evidente a questão dos gaps. De um dia para outro, geralmente ali tem um gap, muitas vezes o gap é relevante, então fica bem fácil de encontrar por conta disso. Não que não seja possível utilizar em outros gráficos, tá? Vou utilizar o gráfico diário por conta dos gaps, tá? Importante aqui destacar um outro ponto. Nada aqui está escrito em pedra, ou seja, eu sempre destaco a importância de entender a lógica por trás do padrão, porque muitas vezes a gente não vai encontrar o padrão exatamente, aquele padrão de livro, como diz, né? Exatamente como está no desenho, tá? Mas é importante que você entenda a lógica, mais do que decorar e ele tá exatamente igual como no desenho, como nos livros. Mais importante do que isso é você entender a lógica por trás dos padrões, tá? Então, esse padrão é um padrão de reversão. O mercado ele vem subindo, ele vai ser encontrado, como ele é um padrão de reversão baixista, ele geralmente é encontrado aqui, geralmente não, ele é encontrado em regiões de topo, porque ele está subindo e cai, tá? Então, olha só, vamos buscar aqui as regiões de topo. Aqui a gente tem, isso aqui é um engolfo, tá? Vamos ver, olha só, aqui a gente tem um padrão nuvem negra, tá? Então o que o mercado fez? Ó, subiu, 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 chegou aqui padrão nuvem negra, ó. Abriu com gap, fechou o gap, olha lá, não chegou a cobrir 100% do candle. Esse candle ele está pequeno, tá? Ele poderia estar um pouquinho maior, ele está quase um doji, mas tudo bem, dá para considerar. Nesse caso, como é que se opera esse padrão? Dá para vender no fechamento dele, o stop na máxima. Se o stop ficar muito grande, dá para utilizar stop na região dos 50% do candle, tá bom? E projetar o alvo 1 para 1 ou 2 para 1 aqui para baixo. Essa daqui seria uma operação de venda, tá bom? Vamos lá, vamos tentar encontrar algum outro aqui. Olha só, aqui tem outro padrão. Ó, ele vem e fecha 50% do candle, vem daqui, stop lá em cima, pega 1 para 1 para baixo, tá bom? Então aqui a gente tem mais um exemplo. Vamos tentar encontrar mais um exemplo aqui. Olha só que interessante aqui, ó. Isso daqui não chega a ser, ó, uma nuvem negra. Por quê? Porque ó, esse candle é um candle grande, ok, tá um candle de alta. Só que esse candle de baixo ele não chega aqui a ultrapassar a região dos 50%. Então aqui não dá para considerar. Diferente desse daqui, ó.
Esse daqui, ó, ele passa de 50%, ele é quase 100% aqui, né, em termos de percentual. Olha só, aqui está todo o candle, ó, ele ultrapassa, ele encobre, né, ele preenche 100%, né, do candle anterior, olha só. Então isso daqui é um engolfo, tá? Não é um nuvem negra, tá? Vamos dar mais uma olhadinha aqui, ó. Aqui a gente tem um engolfo, olha só que interessante. Aqui a gente tem nuvem negra, ó, o mercado subiu, deixou aqui o candle, os dois candles, ó, isso aqui é um nuvem negra, bem bonitinho. Então, vem daqui, stop aqui e tenta pegar um para baixo. Um para um ou 2 para 1. Então, vamos lá. Olha só, isso daqui ele não chega a ser um nuvem negra, porque olha aqui, não fechou aqui, não cobriu, né, 50% do candle, tá? Ó, aqui a gente tem um engolfo, ó, aqui a gente tem um engolfo, não é um nuvem negra. Vamos lá, vamos ver se a gente acha mais um exemplo aqui. Olha só, aqui a gente tem um engolfo, aqui a gente tem um nuvem negra, só que olha só como os candles eles estão bem pequenininhos, tá? Aqui são dojis, né? Candles de indecisão. Então aqui eu não consideraria aqui, tá? Porque são candles bem pequenos. Né? Então atente a isso, atente a esses detalhes. Olha só, aqui ó, eu teria um mercado em gap, ele veio, só que olha só, ele não chegou a fechar abaixo aqui dos 50%. Tá? Então aqui daria para fazer essa operação, tá? No livro diz que tem que passar pelo menos 50%. Aqui deu quase, olha lá, não chegou, né? Então não dá para considerar, tá? Se fosse para fazer essa operação, lembrando que não está em pedra, né? Escrito em pedra, a venda seria aqui, o stop lá em cima, tá? Vamos lá, mais alguns exemplos. Olha só, aqui ó, também não dá para considerar. Ó, aqui não daria para considerar porque candle de alta, só que olha só, não cobriu aqui 50% do candle, tá? Vamos ver outros exemplos aqui. Olha só, aqui dá para considerar. Então eu tenho um candle azul, o mercado ele vende uma subida, tenho esse candle azul aqui, aí eu tenho esse candle que é um nuvem negra, tá? Aí sim, venda aqui, stop aqui acima, tá bom? Se o stop ficar muito comprido, dá para usar o stop na região dos 50% aqui, tá? E pegar 1 para 1 ou 2 para 1 para baixo, tá bom? Então espero que você tenha gostado, lembrando que mais importante do que decorar o padrão é você entender a lógica por trás da movimentação. No caso do nuvem negra, né, o mercado ele vem subindo, chega no momento, entra uma força vendedora, tá, e reverte essa intenção de compra, tá bom? E abre a possibilidade para entrar vendido, tá bom? Espero que você tenha gostado. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!